E, de novo, a gente pergunta se alguém quer fazer a prece para a gente começar. Eu posso fazer. Ok, Carol, deixa eu fechar o meu microfone aqui. Boa noite a todos. Convido para a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos serenar os nossos pensamentos, essa turbulência de pensamentos. Vamos nos colocar efetivamente dentro desse espaço, ainda que virtual. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, espíritos protetores, anjos guardiões, que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos consolando. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo da doutrina, que possamos aprender sempre algo novo, buscar sempre o nosso aprimoramento moral, intelectual, espiritual, e nós conseguimos através do estudo, do aprendizado, para, na sequência, trazer isso para a prática da nossa vida, do nosso dia a dia. Que possamos lembrar sempre do nosso Mestre, do nosso irmão Jesus, essa fonte viva de amor, de amparo, de misericórdia, que nunca nos abandona. Vamos também, Senhor, rogar para que possamos irradiar energias positivas aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, em especial aqueles que estão em maior situação de sofrimento. Que o teu amor, que o teu amparo, que a tua misericórdia possa chegar a todos. Que assim seja, graças a Deus. Ok, a Grace vai falar um pouquinho para a gente aqui. Então, vamos. Então, gente, hoje, conforme eu falei com vocês, assisti. Aliás, eu nem assisti a palestra toda, porque quando ela me passou já estava adiantado, mas o que eu ouvi, vou até ouvir toda na íntegra, ainda antes de dormir, vai ser minha canção de Niná hoje, que falava sobre a vontade, alguma coisa, algo relacionado com a vontade. E me chamou muita atenção eu percebi, acho que me tocou muito particularmente, devido, às vezes, até algumas coisas, brincando com ela, eu falo assim, não me teste, porque a minha vontade é fraca. Às vezes, por exemplo, um docinho gostoso, que eu falo, não estou podendo comer doce, tudo, mas eu falo assim, não me testa, não traz, não, porque senão... às vezes, eu estou falando uma bobeira, mas muitas vezes a gente se percebe que a gente até quer, a gente fala, eu quero me modificar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero deixar de lado alguns vícios, né? Mas quando a gente vê, a nossa vontade não é firme, nós não temos aquela garra, aquela determinação de falar assim, Deus, é isso que eu quero, e ponto final, e se manter. Às vezes, momentaneamente, a gente até consegue, mas na sequência daí a pouco você se vê novamente repetindo as mesmas coisas. E, baseado nisso, hoje, né, aquele Jorge Elart, que é Jorge Elart, né? Elart, sei lá o nome dele. Nossa, é fantástico, cara. Acho que nós temos ouvido muitas palestras dele, que ele faz umas colocações muito pertinentes, muito atuais e com muita tranquilidade. Ele elucida as coisas com uma capacidade de elucidar as coisas muito, assim, muito atuais e que retrata bem o nosso dia a dia. E ele coloca exatamente sobre essa questão, nesse processo de transição planetária, né? Que quem não quer ir para um planeta de regeneração? Então, ele alerta que muitos de nós, se Deus quiser, nós iremos, né? Estamos nos esforçando para ir. Sabemos que não é preciso que nós sejamos santos para poder
esse processo de transição, mas é preciso que a gente já tenha um posicionamento, né? uma diretriz desse processo de mudança. Né? Se formos renitentes nos vícios, no erro, provavelmente nós não iremos. Mas ele fez uma colocação muito interessante que muitos vão até se receber até tipo um crédito, tipo, essa pessoa, embora não esteja assim tão determinada ainda nesse processo de merecer um planeta de regeneração, mas ela vai, tipo como uma pessoa que ficou em dependência numa matéria. Passou a série, né, do 3º ano para o 4º ano, mas carregou lá com ele numa dependência do 3º ano. Então, ficaria em observação. Se ele não conseguir realmente se comprometer em dar conta daquilo que ele ficou em aberto, ele não é que vá retroceder, mas ele vai, infelizmente, falar: infelizmente, você não está conseguindo. Você se comprometeu e não está conseguindo. E ele coloca essa questão o fator vontade, o quanto é importante a nossa vontade. Né? Que não adianta eu querer que o Ruela mude em alguma coisa, que eu oriente, que eu fale com ele, que eu dê exemplos. E ele até pode falar: eu vou fazer porque ela está falando muito, tudo. Mas se ele não tiver a vontade dele, a determinação, não vai adiantar. Uma hora vai escorregar e vai sair fora. E não vai conseguir levar à frente. Ele retrata 2 episódios de Jesus, que muito interessante. Ele fala sobre essas histórias que talvez muitos de nós saibam, das histórias da cura dos cegos. São 2 cegos que aparecem, 2 histórias, 2 momentos de 2 cegos que Jesus cura. O primeiro é um cego de Jericó, chamado Bartimeu. Então, o Bartimeu, né, era cego de nascença, e Jesus está entrando em Jericó, e ele ouve aquela multidão, aquele barulho, tudo, né? E falam para ele que Jesus estava vindo, entrando em Jericó, e ele começa a gritar: Senhor, tenha misericórdia de mim, me cura, me cura. Então, ele fala: Senhor, filho de Davi, né? Reverenciando a Jesus como o filho de Davi, sabe? O filho de Davi retratava ser o Messias, né? E aí o povo, né, vira para ele que é relatado lá que o cego era assim, muito desconsiderado, considerado como uma pessoa assim, sabe, como um mendigo, um pedinte, né? Aí a multidão fala assim: cala sua boca, você acha que ele vai te ouvir? E quando falava isso, aí ele gritava mais alto ainda: tenha misericórdia, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia, me cura, me cura, me cura. E ele gritava, né, ao ponto que, em determinada hora, Jesus para e fala assim: aproxima-se de mim. E, naquele momento, ele também conta que os mendigos, os cegos, eles eram caracterizados que eles usavam uma capa, que usava aquele tipo de capa, ficava definido que ele era caracterizado, que ele era um mendigo, uma pessoa assim, numa condição de cego, de mendigo, de pedinte. Né? E aí, na hora, ele arranca aquela capa e vai tateando no meio da multidão em direção a Jesus. Então, naquela hora, ele estava tão convicto, porque que ele iria ser atendido, que ele já até tira, o Jorge relata, né, que ele já arranca aquela capa, tipo, não vou precisar mais disso, não vou ser mais um cego. Então, a confiança dele era tanto, a vontade, a confiança dele era tanto, que ele já tira na hora e vai tateando, chega lá perto de Jesus, aí Jesus pergunta: o que queres de mim? E ele fala assim: eu quero ver, quero que me cuides. E Jesus impõe a mão nele e ele começa a ver imediatamente. Né? Então, gente, é uma história, um momento bonito de cura de Jesus. A fé dele foi tão grande
que Jesus impôs a mão ali na hora, ele foi curado. Ele foi em busca daquela cura, de pedir, de reverenciar Jesus, né? E conseguiu obter a cura. Esse é o caso número 1. E conta um outro caso, um cego que está no Evangelho de Marcos, é o único evangelho que consta, é o cego de Betsaida. Já é um outro caso. Aí começa ele contando que Jesus também estava lá em Betsaida, nessa cidade, Betsaida. E aí começa a contar. Aí trouxeram um cego e pediram a Jesus para curá-lo. Já começa a história diferente. O cego de Jericó, ele pede, ele clama, ele fica ali insistentemente rogando a Jesus, pedindo para que Jesus o curasse, né? Esse outro já começa. Trouxeram o cego, será que ele queria realmente, né? Ele foi trazido e pedem a Jesus para curá-lo. E Jesus, nesse caso desse cego, o que ele faz? Ele afasta da multidão, pega uma lama, né? Põe a saliva, mistura e põe no olho do cego. E pergunta ao cego se ele estava enxergando. Aí ele fala assim, não, eu vejo os homens como árvores se balançando, né? Aí Jesus, uma coisa bem material, né? Pegou de novo mais um pouquinho de lama, lá de barro, colocou mais saliva, colocou de novo no olho do cego e ele, nesse segundo momento, realmente volta a ver, né? Então, qual a diferença de uma história da outra? O primeiro cego, ele quis, ele pediu, ele clamou, ele foi bonita o desejo dele, né? Esse outro cego, já a vontade dele já não era tanta, que inclusive até eu já li na histórias de conversas com Jesus, que depois ocorre que esse cego que Jesus colocou a lama, depois Jesus conversando com Pedro, né? E fala 2 casos, esse desse cego e de uma mãe que chega com a menina também, que era também cega, e a mãe pede para Jesus curar a menina, e Jesus cura. E depois, Jesus conversando com Pedro, ele fala, olha, às vezes a pessoa pede uma cura, tudo, mas é a vontade da pessoa, a pessoa não tem esse desejo sincero de se modificar a partir do momento que recebeu uma bênção, né? Quem fala assim, aí ele comenta que, por exemplo, aquele cego que foi curado com a lama, ele estava, naquele momento que ele estava conversando ali com Pedro, numa casa de prostituição, falando que ia correr atrás do tempo, tudo que ele nunca tinha feito, tudo, né? E estava bebendo na farra. E disse que a garota também, que a mãe pediu, que a menina estava assim, super revoltada, falando que agora ela iria se vingar de todo mundo que zoava dela, porque ela era cega. Quer dizer, ao invés de ficarem gratos, né, e se reformular a partir dali, com a bênção que receberam, tiveram atitudes negativas, né? E o que é interessante, que eu trazendo, porque que me chamou a atenção nessa história, é para que nós possamos avaliar. Que muitas das vezes a gente quer alguma coisa, a gente às vezes até obtém. A gente obtém, por crédito, por misericórdia divina, algumas concessões, algumas coisas na vida, mas nem sempre a gente tem essa determinação de falar, poxa, eu consegui vencer isso, eu conseguia essa bênção, essa concessão e se modificar a partir dali. Então, acontece, né, na palestra ele fala que nós devemos estar muito alerta nesses momentos de transição para que não ocorra isso, que a gente comece a se observar melhor, para que nós tenhamos decisões firmes nesse quesito de melhora. Não adianta ninguém querer que a gente melhore, que ofereça, que facilite. Às vezes a gente faz muito isso pelo filho, pelo marido, pela irmã. A gente quer porque quer que o outro tenha uma modificação, e até a pessoa até vai por aquela imposição, mas depois não consegue se manter, né,
por um merecimento, né? Então, gente, eu quis trazer essa história dos dois cegos, né, para que a gente pense, que a gente traga para a nossa realidade, que a gente avalie a nossa vontade como anda, o que nós queremos, o que nós temos conseguido, né? Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, estamos estudando, mas será que nós estamos realmente aplicando na nossa vida? E com vontade mesmo? Ou estamos naquela coisa mais ou menos, morno, ora vai, ora não vai, né? E se a gente estiver nessa situação, que a gente aproveite e repense, né? Que as nossas conquistas sejam reais, sejam firmes, sejam determinadas, que a gente tenha gratidão a Deus por tudo que a gente tem conseguido, né? E, sobretudo, até por nós nos percebermos, né? Que, infelizmente, como a gente vê gente que não, como diriam meus filhos, é sem noção, não tem nem noção, sabe? A pessoa vai vivendo um dia atrás do outro, não tem nem noção do que está correndo para cima ou para baixo, né? Então, nós já estamos tendo esse despertar e que nós possamos trabalhar a nossa vontade, ter uma vontade firme, né? E para concluir essa... Não vai pôr, não? Eu ia pedir para o Renato colocar acho que não cabe. Tipo, ele faz uma prece, só que o Renato decidiu que não vai pôr, que é muito linda, que ele conclui, mas depois vou mandar o link dessa palestra para vocês assistirem, vale muito a pena. Faz a gente refletir muito, até nas pequenas coisas, como nas grandes coisas da nossa vida. Bom, a gente passa agora. Muito bom. É uma coisa interessante, a gente já falou aqui no ano passado, ano retrasado, acho que esse ano a gente falou também uma coisa sobre a questão da vontade. Não sei se vocês lembram, quando a gente estuda Leon Denis, alguns espíritas, como o Jorge Larrat, acho que eu já vi um outro aí também, mas na filosofia, principalmente, porque ela puxa um pouco do esoterismo, isso eu achei muito interessante, que quando eu comecei a estudar filosofia, eu percebi isso muito forte, e quando eu fui, lembrei do Leon Denis, fui lá buscar, e também Leon Denis fala muito disso. Ele fala da vontade como uma coisa diferente de tudo que a gente conhece. Que a gente fala, a força de vontade. A gente costumou falar isso. Está com vontade fraca, está com vontade forte. Essa vontade que é falado pelo Leon Denis na filosofia, alguns, como Jorge Larrat, alguns outros espíritas falam, é uma vontade que está muito ligada à fé, é uma coisa muito poderosa. Então, é um desenvolvimento que todo ser humano precisa fazer, assim como desenvolver as virtudes. Então, pensa nas virtudes. Então, pensa num combustível, numa força que movimenta tudo no universo, que movimenta o princípio espiritual em direção ao aprendizado, que movimenta o espírito em direção ao crescimento. Esse combustível do universo é a vontade. E ela é divina, é uma coisa divina, como é divino o amor, como é divino as virtudes, como é divina a justiça. Tudo isso é um processo de coisas que estão no nível acima, né, de potências divinas. Então, a vontade é uma potência divina. Então, o que a espiritualidade espera de nós é que a gente aprenda sobre isso e busque isso naquilo que a gente está fazendo na vida. E quando a gente quer alcançar algum mérito espiritual, como uma cura de cegueira ou o que for, eles esperam o quê? Eles esperam a sua vontade estar sendo desenvolvida, senão eles não vão fazer, né? E isso é uma coisa importante, né, a gente entender. E vocês vão lembrar que sempre que Jesus curava, ele sempre dizia, né, a sua fé te salvou, sempre dizendo o seguinte, olha, eu curo, mas se não tiver a sua participação, não vai funcionar. Porque você não vai merecer e porque pode até ser curado, porque eu vou curar por uma outra questão, que aí não estamos discutindo, mas aquela alma não vai valorizar aquilo, porque não saiu de dentro da alma do ser. Isso é importante entender, né? Isso é uma conquista que nós temos que fazer. E ele falava, vai, não peques mais, né? Essa parte da pessoa, né? Quer dizer, a questão da fé e a questão da mudança, né? De ter algo, essa vontade de fazer diferente, né? Exatamente.
É isso mesmo, Carol. Ele sempre colocava assim. Então, é assim, você desenvolveu uma vontade ali, um combustível que se ligou a um poder, que é o poder de Jesus de curar, mas ele precisa dessa vontade, porque senão eu vou curando todo mundo. Então, não, ele não curava todo mundo. Né? Então, esse processo é de duas mãos. É o seu processo de vontade muito forte que você desenvolveu, se juntou a um poder e você foi curado. Aquilo cria um impacto na alma do ser que vai gerar nele uma transformação. E como Jesus fala, vai não peques mais, porque vai gerar uma transformação. Mas a pessoa que ganha as coisas de graça, normalmente ela não valoriza, porque isso é fatal. Né? É fatal. Tudo bem? Vamos lá fazer a nossa apresentação, então? Tá? Então, hoje nós estamos falando de 4/10, né? E nós vamos lembrar dessa tabela. Para aqueles que querem estudar, que querem aprender um pouco mais, essa tabela é um guia, tá? Porque ela traz o livro dos Espíritos e o Evangelho, sempre assim. A gente já falou da lei de adoração, lei de trabalho, mencionamos as questões e mencionamos os capítulos do Evangelho e falamos muito por cima de cada um, porque o objetivo aqui é gerar em vocês o interesse de vocês pesquisarem, buscarem o aprendizado, né? E isso precisa de uma certa vontade, essa que a gente está falando aqui. A gente está fazendo agora o amor ao próximo, a gente inverteu, porque o amor para conosco é o amor que a gente vai ligar ao capítulo 12, que é a reforma íntima, a transformação moral, as ferramentas da mente. Eu só queria colocar uma coisinha que eu ouvi hoje, inclusive numa palestra da Semana Espírita de Kardec. Eu vi uma palestra hoje, eu fui caminhar e botei essa palestra para ouvir, e no finalzinho o rapaz contou um negócio que eu achei interessante, falei, nossa, se encaixa muito aqui. Ele contou o seguinte, que fizeram uma pesquisa com um filósofo espiritualista ocidental, um homem com uma capacidade muito grande de conhecimento do ser humano, e perguntaram para ele, o que a gente tem que fazer para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente se transformar, para a gente crescer, né, espiritualmente e tal. E ele falou, olha, a pessoa tem que viver, a pessoa tem que gostar de viver, tem que se gostar de se relacionar, tem que abrir os olhos, tem que abrir muitos olhos para a vida, para tudo que a vida oferece, para tudo que existe que aconteça em nossas vidas. Aprender esse processo de viver, de relacionar. É uma resposta bastante interessante, resumida, mas muito interessante. E daí fizeram uma pergunta também para um filósofo espiritualista oriental, né? Daqueles lá dos Tibete, Buda, sei lá o quê. E fizeram para ele a pergunta e aí ele falou, olha, as pessoas têm que fechar os olhos. Aí falou assim, mas que um fala uma coisa, outro fala o inverso. Fechar os olhos como? Fechar os olhos e abrir o olho interno. Ou seja, trazer introspecção, trazer reflexão, trazer meditação para si, conhecer-se, ou seja, conhecer a si. E aí a gente pergunta assim, mas quem que está certo, quem que está errado? Né? Quem que está certo, quem que está errado? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Quem que está certo, quem que está errado com isso aí? Eu acho que não tem nem certo nem errado. Aliás, os dois estão certos, né? É a junção dos dois, né? Da introspecção, da reflexão né? A gente tem o equilíbrio das duas coisas, né? Alguém discorda disso? Acha que é isso mesmo? Se achar que é isso mesmo, tudo bem. Mas se tiver uma opinião diferente, é interessante. Okay. Talvez a primeira alternativa para nós seja um pouco mais fácil, né? A primeira alternativa é de abrir os olhos. Abrir os olhos, né? Mas o outro lado, que é o lado da introspecção, conhecer a si mesmo, também é muito interessante. É uma coisa que você... É um exercício. Pode ser mais uma coisa diária, entendeu? E você tem que estar sempre atento. Eu acho que abrir os olhos para tudo que... As oportunidades que a vida quer te ensinar, né? Para as oportunidades que a vida... que ela aproveita para ensinar você, porque faz parte do aprendizado, a gente aprender com a vida, né? Isso demora, né? Demora um tempo para a gente se encaixar nessa situação, né? E
Eu acho que o que a Carolina falou tá certo. É um equilíbrio. A gente tem que abrir os olhos para tudo que a vida oferece para a gente e, ao mesmo tempo, a gente tentar também entrar e se conhecer, né? Se fazer um exercício de introspecção. Isso. Agora, como é que isso se relaciona com o que a gente está estudando? A gente está falou de amor a Deus, mas vamos focar. Amor ao próximo e amor a si mesmo. Como é que isso se relaciona? Bom, eu acredito que quando eu olho para dentro de mim, é um cuidado também que a gente tem, né? Eu acredito que está relacionado ao amar a si mesmo, né? O cuidado que tem consigo, a preocupação, aí tem questão de saúde emocional, várias questões quando a gente consegue olhar para dentro. E quando eu olho para mim e cuido de mim, eu automaticamente me torno uma pessoa melhor para me relacionar com o próximo, de ter o respeito com o próximo, de né, ter a empatia, de ter esse buscar, né, esse amor, que é um processo difícil, né? Mas eu acho que é um excelente começo quando a gente consegue ficar bem com a gente mesmo, e aí a gente percebe aquilo que faz bem pra gente, né, aquele negócio, fazer o que a gente quer que fizesse conosco, né, então eu trato o próximo da mesma forma que eu acho bom que eu fosse tratada, então, não sei, mais ou menos isso que veio na minha cabeça. Também eu gostaria de fazer uma colocação, o seguinte, em relação a isso que você falou, Carol, que não tem jeito, gente, se a gente parar para pensar, não tem como a gente... Não vamos nem falar amar a Deus, que a gente fala que ama a Deus, mas é algo tão assim que a gente não consegue nem entender como que é realmente amar a Deus, né? Acho que nós somos meio convenientes nessa questão. Mas, em relação ao próximo, não tem como você amar o próximo sem você primeiro se amar. E quando a gente fala assim, a nos amar, não é eu tomar conta de mim, eu me cuidar da minha saúde, do meu físico, das minhas coisas. Claro que isso tudo envolve você ter esse cuidado. Mas você ter esse cuidado apenas, isso não quer dizer que você, muitas vezes, com isso, a gente se torna uma pessoa egoísta, egocentrista, centrada só em você, aí você não vai conseguir amar o seu próximo. Para amar o próximo, tem que ter a palavra-chave que a Carol falou, empatia, respeito. Aí, e você começando a cuidar de você mesmo, porque... Como que eu vejo auto-amor? Auto-amor, quando a gente se ama, a gente quer ser uma pessoa honesta. A gente quer ser uma pessoa que não quer viver se dando bem, né? A lei de Gerson, né? Não quer ser aquela pessoa que é falsa, que é interesseira, que só faz uma coisa por interesse, né? Visando outra, né? Isso aí não é amor e nem é você estar se valorizando, né? Se autovalorizando. Quando você tem auto-amor, realmente, você se respeita, você gosta de si mesmo, você tem empatia, né? Então, é bom também a gente avaliar como está o nosso auto-amor, né? Vendo como que a gente está se relacionando com o próximo, né? Bom, o Fred falou uma coisa interessante, ele diz, a vida nos ensina sempre. Acho que todo mundo sabe disso. E aí a gente pensa assim, mas... A gente tem falado muito, e para a gente amar o próximo é uma escada acima. Que a primeira escada é amar a si. A Grace acabou de falar do auto-amor. E a gente também tem que amar a Deus. Mas a vida não trabalha assim, ó, você tem que fazer isso, depois você faz isso. Mas ela também faz isso. Esse que é interessante. A vida mistura, mas ela separa. Como que ela faz isso? É muito interessante. Ela mistura porque... Você está em relação com as pessoas todo dia. Você está em relação com Deus todo dia. Você está em relação com você todo dia. Então, é uma mescla. É uma mescla. Mas a gente fala muito que a vida dá oportunidade para a gente.
Então, as oportunidades que ela te dá de aprendizado é mais ou menos proporcional à sua competência, à sua capacidade. Então, por exemplo, ela não vai exigir que você tenha um trabalho imenso para o próximo se você não desenvolveu nada internamente. Não tem como. Ela não vai exigir que você tenha um amor imenso a Deus se você não ama o próximo, não ama nem a você mesmo. Então, é assim, ao mesmo tempo que ela separa, ela junta as coisas. Então, no nosso nível que nós estamos, as coisas funcionam juntas. Mas o trabalho, o exercício forte que nós temos que fazer, Carol, é o que você falou, nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar de nós para que nós adquiramos alguma capacidade, alguma condição de podermos lidar com o próximo de uma forma mais amorosa. Porque lidar com o próximo, a gente lida no dia a dia, a gente é obrigado. A gente não tem alternativa. A gente se envolve com um monte de gente, quem dá aula, quem trabalha em empresa, quem é médico, enfim. Mesmo eu saio para a rua e lido com o próximo. Nós estamos aqui relacionando. Você tem que lidar com o próximo, mas quando fala amar, é um lidar diferente, é muito diferente. É um lidar amoroso. E isso você tem que ter alguma coisa dentro de você para você fazer isso. Então, eu vi muito essa colocação do exemplo, da introspecção e da vivência com o olho aberto para fora. Eu vi muito essa mistura, que são as duas coisas, né? Que você falou, são as duas coisas, mas ao mesmo tempo são separadas, no sentido que a introspecção é o amor a si, ou seja, conhecer você, conhecer as ferramentas que você tem disponível para você fazer uma coisa boa para você nessa vida. E depois, o amor ao próximo. Mas eles vão ali na mesma estrada, seguindo junto. É como se você estivesse assim numa estrada, pensa assim, a estrada, a vida do lado te olhando dos dois lados, e ela fala, olha, ele está se relacionando com o próximo de uma forma não é muito boa, não, tá? Às vezes ofende, às vezes quer levar vantagem, essas coisas. Então, ele não está entendendo, ele está sofrendo com isso. Então, vamos começar a trabalhar aqui um pouquinho o interno dele. Na medida que você começa a trabalhar um pouquinho o seu interno, a própria vida vai te olhando e falar, o próximo já vai ser impactado. De algum jeito vai ser impactado. Né? É como a Grace falou, você começa a desenvolver o auto-amor ou o amor a si, não tem como não impactar o externo. Ou seja, você fecha o olho, respira, medita, relaxa, faz a introspecção, cria alguma coisa dentro de você. Cria um mínimo de coisa. Né? É a parábola do semeador. Cria alguma coisa e começa a dar um fruto. Nem que seja um. Mas esse um fruto, alguém já vai ser beneficiado dele, você e o outro. Toda vez que você trabalha esse processo da introspecção, depois, na hora que você expira, você leva isso para alguém. E isso é uma rotina. Eu achei isso interessante com o que a gente está fazendo aqui. Tudo bem? Vamos em frente aqui, gente? Vamos lá? Bom, então eu mencionei para vocês isso aqui, essa tabelinha que vocês não podem esquecer dela, porque ela é importante para a gente compreender o Livro dos Espíritos e o Evangelho juntos, né? A gente vai começar hoje. Vocês lembram que nós terminamos aqui aquele discurso profético de Jesus? A Grace falou dos 4 compromissos, nós falamos de civilização, a Grace emplacou com os toltecas, e a gente estava falando aqui do necessidade da vida social, né? Viver em sociedade, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando agora também, que é amor ao próximo. Ela falou dos 4 compromissos, a gente falou do discurso profético, mostrando a importância da relação, do amar ao próximo, isso aqui tem tudo a ver com isso, e hoje a gente vai falar um pouquinho da lei de progresso. Livro 3, as leis morais, amor ao próximo, tópico 3. Lei de progresso. O espírita conhece muito bem isso, é fácil para o espírita entender isso. Muitas das vezes, para as outras pessoas que não têm conhecimento espírita, tem dificuldade de compreender. Mas, vamos lá. Esta lei define que todos devem evoluir, aprender e progredir intelectualmente, espiritualmente e moralmente. Se a gente está falando espiritualmente, não precisaria falar moralmente, mas fala-se, porque é para ficar mais, né? Cria uma redundância aqui para fortalecer a compreensão.
Não se admite o retrocesso, ou seja, não existe retrocesso. E a paralisação pode ser temporária, mas a lei de ação e reação, o karma, ajuda retemperando o ser para a sua senda evolutiva. Olha, gente, a Grace contou uma história de uma palestra que nós vamos mandar para vocês, que fala da vontade. A lei de progresso, só existe o progresso porque tem o combustível, tem o poder da vontade relacionado a isso. Senão a criatura fica paralisada. E a gente conhece casos de espíritos no plano espiritual que estão lá há décadas, às vezes séculos, paralisado, como se estivesse assim, não muda nada, está naquela batida, é como aquelas músicas que fica tum, 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 não muda nunca. Por quê? Porque não tem vontade, perdeu a vontade. Pessoas que têm problemas de depressão, pessoas que têm problemas de suicídio, é a vontade que está faltando. A pessoa não conquistou trabalhar isso dentro dela, vontade de fazer as coisas, vontade de fazer as coisas. E vocês vão lembrar de uma palavra muito usada que se chama boa vontade. E a gente entende, quando fala boa vontade, como alguém que teve boa vontade em fazer ou ajudar ou fazer algo. E essa boa vontade é que gera o quê? Gera um pouco de alegria interna na criatura, para colocar de fora o quê? O estresse, o desânimo, a depressão, a tristeza, tudo isso. Então, está tudo relacionado à lei de progresso com a questão da vontade, né? Do karma e, lógico, né? Com a doutrina espírita como um todo. A gente tem isso muito, mesmo quem é espírita há pouco tempo sabe, e tem muito claro isto, né? A lei de progresso, ou seja, todos progridem, todos caminham para a perfeição, e o tempo aí não dá para medir, porque cada caso é um caso, mas não existe retrocesso, não existe voltar, né? E às vezes a gente fica assim, não, mas nós estamos vivendo um momento de transição planetária, e a gente sabe que nós vamos... Na verdade, nós nem estamos mais num planeta de dispersão e prova, nós estamos num planeta de transição, né, que eles falam, né? Mas espíritos que não poderão ficar no planeta de regeneração, eles deverão ser enviados para um planeta na condição espiritual, onde os espíritos que lá estão, eles não têm o desejo, a vontade, não vou dizer nem vontade, não tem o desejo, não tem aquela energia para buscar algo melhor. Eles não têm, eles são espíritos, porque é assim, é mal e não quero saber, não quero mudar, não tem interesse, não tem interesse. Então, eles não podem ficar junto com aqueles que têm interesse, porque senão, como o mal é muito mais forte ainda, né, na situação que nós estamos, né, é um cabo de guerra e ele normalmente ganha aqui pela quantidade de pessoas, ele vai influenciar muitos outros, né, vai influenciar muitos outros, e lá no sermão profético vocês viram, no item 6, que ele fala, aqueles que são maus, muito maus, né, e perseverantes no mal, vão influenciar outros que poderão até mesmo sair da rota, né? Então, isso a gente já falou. Bom, dentro da lei de progresso, existem 6 tópicos que são tratados no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos trata de perguntas e respostas que abrange 6 tópicos. O estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo sobre o progresso. Nós não vamos tratar, por exemplo, aqui, dessa questão de civilização, que nós já falamos bastante. Povos degenerados, depois vocês podem dar uma olhada lá, mas nós vamos falar muito rapidamente de estado natural, para a gente entender. A marcha do progresso é interessante, progresso da legislação humana é muito rápido, as questões estão lá para vocês estudarem, mas nós vamos passar hoje aqui alguma coisa, e a influência do espiritismo sobre o progresso. Então, esses são os tópicos que são tratados no livro 3. Ok. Aí eu coloco para vocês, de novo, os tópicos e as questões, tá? E as questões relacionadas que vocês deveriam estar lendo em casa, tá bom? Então, quando a gente fala de estado natural, a gente pegou aqui, deixa eu ver aqui, 3 questões, 776, 777, 778, ok?
Nós não vamos ler todas, que umas são bem óbvias. Por exemplo, a última. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Diz não. A gente não vai discutir isso porque é falar daquilo que todo mundo já sabe. Mas uma coisa importante é a gente entender que existe uma certa confusão, que é, ele pergunta, são idênticos o estado de natureza e a lei natural? Lei natural é a lei divina. E ele diz não. O estado de natureza é um estado primitivo. Isso é uma coisa importante entender. Isso é importantíssimo, porque às vezes existe uma certa confusão das pessoas, dizendo assim, a natureza é uma maravilha, vou viver no meio do mato, não sei o quê. Tá bom. Só que assim, a natureza é maravilha, você deve preservar, você deve amar, você deve ir na natureza, sentir a energia da natureza, está tudo ótimo. Mas quando você fala, vou mudar para o meio do mato, por que você vai fazer isso? Porque você está fugindo da cidade? Você está fugindo das relações, da confusão da cidade? Isso é importante entender, os dois lados da história. É verdade, tem mesmo. É muito perigo, muito isso, então eu vou viver no campo, sozinho, não quero saber das pessoas. Você criou uma condição de egoísmo. Então, ele está dizendo muito claro, o homem nasceu para viver no meio, e nesse meio ele aprender. Então, você está vivendo numa condição mais abastada, você vai viver isolado, vai criar ali como se fosse um ovo, e dentro desse ovo você vai se sentir bem, mais ou menos alegre, um pouco feliz, mas é claro que em algum momento vai te bater um vazio. Por quê? Porque você precisa se relacionar, você precisa se envolver com as dificuldades da vida, você está aqui não para viver num ovo. Não estou dizendo que viver numa chácara ou no sítio seja bom, é ótimo, mas não viver num ovo, no sentido de você se isolar. Por quê? Porque você não está aqui para viver como um ser habitante de um sítio, de uma chácara, de uma fazenda. Você está aqui para viver como um habitante de um planeta, onde você influencia, onde você é influenciado, onde as relações causam dificuldades e você aprende com isso. Então, isso aqui é mais ou menos o que ele está dizendo aí, e depois vocês podem ler. Tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria. Quando num estado de maior adiantamento, Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Aí eles respondem, o que queres? É a felicidade do bruto. Então, está dizendo, ou seja, ao índio que vive lá no meio do mato e que tem uma vida tranquila, não tem isso, tem aquilo, está ótimo. É a felicidade do bruto, é um ser ainda embrutecido. Se você não viver em uma sociedade, olha, nós estamos falando de sociedade passado lá, se você não viver no estado de sociedade, você trabalhar fortemente para isso virar uma civilização, você não está cumprindo seu papel como espírito. Isso é importante entender. A fuga nunca vai trazer felicidade para ninguém. Pode trazer uma pseudo-alegria, um pseudo-conforto, mas, olha, não é isso. Não esse é o caminho. Então, ele diz assim, há pessoas que não compreendem... Aí ele fala, que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Então, o que ele está dizendo assim, você quer ser uma criança, viver abobaiado como uma criança? Né? Porque a criança é feliz, porque não tem preocupação, não tem isso, tem um monte de coisa de neura, estresse que nós criamos. Mas você quer viver como os animais, na natureza? É claro, ter um sítio, ter uma fazenda, ir lá visitar, ir lá se divertir, tirar uma folga, sair do estresse. Tudo isso é maravilhoso, isso é ótimo. Reflexão. Mas você falar, eu vou me isolar do mundo e vou... Sabe? Então, isso é importante. Parece simples, mas é importante a gente entender o que o Espiritismo pensa disso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, eu paro, senão eu vou seguir em frente, ok? Vamos falar aqui marcha do progresso. Então, você tem estado natural, que é importante entender, e marcha do progresso. Então, o progresso é uma marcha que segue, né? Então, é o maior que tem. Então, marcha do progresso. A força para progredir áurea o homem de si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de ensinamento? Então, está perguntando. Pergunta, às vezes, parece óbvio, mas não é, né? Ou seja, para você progredir, você tira a força de você mesmo
ou você é ensinado por um mestre e você progride? É isso que ele está perguntando. E ele diz, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio de contato social. Acabamos de falar isso, né? É isso que nós acabamos de falar. É um ajudando o outro. Ou seja, já viram aquela história? Deus ajuda o homem através do homem? É isso aí. É um processo de relação. Você está na estrada, crescendo, criando potências, desenvolvendo suas virtudes, e ao seu lado está toda a sociedade em que você vive, seguindo junto com você. Na medida que você se melhora, você gera frutos para quem está no seu lado, ou seja, a sociedade, o próximo, que receba isso também. É disso que ele está falando. Uma coisa que a gente já sabe também, nós não vamos citar todas, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Então, todo mundo já sabe a resposta, né? Decorre desse. Então, olha que interessante. Decorre desse. O que quer dizer isso? Ou seja, você precisa ter um certo desenvolvimento intelectual para você ter desenvolvimento moral. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas é assim, né? É assim. Por isso, em geral, desenvolve-se a intelectualidade de um mundo e a moral às vezes não chega. E aí gera isso que a gente vive aí no nosso mundo. Porque um decorre do outro. Mas se você tem desenvolvimento intelectual, e aí é importante entender a diferença de desenvolvimento intelectual e inteligência, tá? São coisas diferentes. Se você tem um desenvolvimento intelectual e você, por isso você se torna uma pessoa egoísta, orgulhosa e muito vaidoso, o que acontece? Não tem desenvolvimento moral. Bloqueou, só ficou intelectual, né? E aí o intelectual só sem moral, você pode cair numa armadilha imensa. Você pode ser uma pessoa má, cruel, porque você tem uma capacidade de dominar as pessoas. Quantos líderes existem em várias áreas, política, militar mesmo, né? Religiosa, filosófica, quantos líderes, ciência, com uma capacidade intelectual imensa, mas não desenvolveram a inteligência nem a moral, e criam situações muito difíceis no mundo que a gente vive. E o que dizer de uma pessoa que é muito intelectualmente, uma pessoa muito humilde, não teve condição de estudar e é moralmente elevado, se está apregado? A gente precisa entender o elevado aí, que é muito relativo, né? Ele está dizendo que um decorre do outro. Você pode desenvolver a questão moral, porque você teve uma educação, você teve pessoas que te ajudaram, e você já é um espírito que traz. Vamos pensar no Chico, é um bom exemplo. O Chico não tem desenvolvimento intelectual nessa vida, mas ele tinha um desenvolvimento moral enorme. Mas quem disse que o Chico não tinha desenvolvimento intelectual em outras vidas? Mas vamos esquecer isso. Vamos pensar numa vida só, e aí? Você pode ter seres que desenvolveram um pouco de moral, um pouco, né? E intelectualmente não. Ele vai ter que desenvolver intelectualidade? Claro que vai. Não existe evolução sem desenvolvimento intelectual, moral, e para atingir a inteligência, que a inteligência agrupa as duas coisas. Então, se você não fizer isso, não tem evolução. Não, minha pergunta foi, então, que a pessoa, embora não esteja nessa vida intelectualmente, ela tem a oportunidade de estudar, tal, mas ela pode se moralizar. Embora que para ter uma evolução tem que ter os dois. Pode também. A pessoa sem cultura... Relativo. Humilde, pode relativo. Mas... Relativo. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente aprende na vida, e a gente está falando muito disso aqui, vai falar muito, que uma das coisas mais importantes que o ser humano tem para ele crescer, progredir, evoluir, é o aprendizado, é a escolha. Né? É escolher, saber escolher, senso crítico. Como é que você vai saber escolher as coisas se você não entende sobre as coisas, se você não sabe das coisas? Você não conhece, você não desenvolveu nada intelectualmente para você pesar, para você raciocinar. Então, você pode ser uma pessoa com uma bondade interna, um desejo de fazer o bem, e até ser uma pessoa boa, que faz realmente algumas coisas boas, mas é relativo. Se não tiver desenvolvimento intelectual, você não vai chegar, não consegue. Não sei se eu te... Não, eu estou colocando isso, eu entendo, mas estou colocando como a questão mesmo de pensar. Tem uma pessoa, a senhorinha lá, que
muito humilde, é extremamente generosa, Sim. caridosa, né? Mas ela, uma hora, tem que desenvolver Ou já, intelectual também, ou em porque, outra, né? exato, você pode ser uma pessoa que desenvolveu intelectualidade, e você vem em condições bastante simples de vida para forçar você a desenvolver o quê? Uma certa humildade, uma certa simplicidade. Como que a gente vai saber? Mas a resposta é muito simples. Uma decorre da outra. Não quer dizer que você tem que ser super intelectual para depois fazer a moral. Não. Você acabou de mostrar exemplo que as coisas acontecem mais ou menos ali. Então, vamos lá. Decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. É o que a gente falou. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Aí a pergunta, como é que uma coisa pode fazer outra acontecer? Aí ele fala, olha só que acabei de falar sem lei, fazendo compreensíveis o bem e o mal, entendeu? A escolha, entender as coisas. Mas o bem e o mal é fácil de entender. Não, não é. Nos engana, nos manipula. Eu acabei de falar das pessoas, né? Das pessoas ali, logo agora eu falei das pessoas que são altamente intelectualizadas e que manipulam as pessoas e te empurram uma coisa como um bem que não é bem. E o mundo que nós estamos vivendo, nós falamos lá atrás, na aula passada, sobre isso. Vocês lembram que eu falei lá do Zygmunt Bauman, aquele filósofo que fala do mundo líquido, porque perdeu a noção. Muita coisa, gente, espírita, às vezes está achando que aquilo lá está certo. Não, isso aqui está mais ou menos certo. E não é. Por quê? Porque intelectualidade baixa. E nosso mundo é um mundo de intelectualidade baixa ainda, de compreensão. É isso que ele está falando aqui, a compreensão do bem e do mal. O homem, desde então, pode escolher, tudo isso. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Pronto. Acho que está bem, bem claro isso daqui. E aí ele fala, como é B, né, dentro da mesma pergunta, como é nesse caso que muitas vezes sucede ser os povos mais instruídos, mais pervertidos também? A gente acabou de falar, intelectualidade desenvolvida para uma coisa específica. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirva da inteligência para a prática do mal. Lembra que a gente começou a falar lá em cima? Aqui está aqui. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Aqui ele está usando a palavra inteligência de uma forma como se fosse intelectualidade. Tá? A gente já estudou isso, não tem problema, mas não, é um pouquinho diferente, tá bom? Mas até aqui está tudo bem? Alguma questão? Está tranquilo? Está fácil de entender? Tem algumas perguntas que nós não vamos ler, só vamos ler a pergunta porque a gente já sabe. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. O progresso vai progredir. Ele pode estacionar, ele pode embaraçar, como diz, estacionar, mas não pode parar, né? Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo porque, do ponto de vista em que se coloca, o veio onde ele não existe? Assemelha-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impede de avançar. O que ele está dizendo assim? Coisas mínimas que são feitas, pode ali criar uma dificuldade, como ele está dando o exemplo da pedra, né? Mas o progresso geral é como Jesus falou, né? Há escândalos, e é necessário que os escândalos venham. Pensa nas pedras. Mas ai daquele que os escândalos... O que ele está dizendo assim, olha, no mundo que a gente vive, vão ter essas pedras, vão ter esses entraves, vão ter essas coisas, mas, no geral, não para, a coisa não para, não tem como. O homem não tem capacidade de mudar uma lei divina. Isso é pensar assim, o progresso é uma lei divina, né? É uma lei divina. E eu falei na semana passada, não sei se vocês lembram, que quando o homem entra numa equação divina, ele faz uma mudança pelo livre-arbítrio. Então, Deus vem e coloca o karma. Quando a coisa fica muito difícil, Deus vem e coloca as migrações planetárias. Quando fica mais difícil, ele coloca o quê? Uma transição planetária. Ou seja, não tem como. Não tem jeito. Então, você pensa assim, vamos imaginar que o nosso planeta tem aí 30 bilhões de habitantes encarnados e desencarnados.
E mais ou menos 1/3 não vão ficar aqui, vão para outros planetas porque não querem fazer mudanças, não querem... São 10 bilhões de espíritos que não vão ficar aqui. Agora, imagina se você tira 10 bilhões de habitantes encarnados e desencarnados de um planeta, onde esses espíritos são os espíritos mais cruéis, os maldosos. Não pensa assim. A vibração desse planeta muda. De cara já muda a vibração espiritual. As obsessões... Vai ter pessoas más nesse planeta? Vai, mas não nesse nível. Então, isso é importante entender, que a marcha do progresso não tem como. Aí ele vai falar de marcha progressiva, que às vezes é lenta, às vezes é mais rápida, eu não vou ler. Tá? Aí tem aqui, ó, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então, assim, às vezes a gente olha para a vida, e a gente pensa assim, às vezes, a gente olha para a vida... Fala assim, nossa, está tão difícil, parece que está tanta maldade, tanta crueldade, tanta desigualdade, gente passando fome, sabe? Milhões de pessoas, 2,5 bilhões de pessoas têm deficiência alimentar. Eu acho que esse mundo está horrível, a gente andou para trás. E aí ele fala assim, ó, engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faça misto que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha que interessante. Porque mesmo lendo isso rapidamente, fala assim, não. O mundo está ruim demais. Você acabou de falar lá do mundo líquido, que as pessoas não têm mais noção do certo e do errado, não é isso? Que a gente está vivendo essa fase difícil, e é mesmo. Mas a gente não pode olhar o momento, a gente tem que olhar o contexto. No contexto, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma quantidade de espíritos, eu falei isso no sermão profético, de uma quantidade imensa de espíritos umbralinos, no sentido de trevosos, de espíritos que encarnaram como a última oportunidade e que eles estão influenciando muito fortemente. Então, a gente está vivendo um momento de transição, é um momento de turbulência. Dá a impressão que está ruim demais. Está ruim mesmo, mas dá a impressão assim, que está muito pior do que estava. Não é que está pior, é que tem muito mais espírito encarnados e desencarnados nesse planeta, vivendo, e as coisas estão muito materializadas, muitas necessidades egoístas, e muito espírito influenciando. É o processo de transição que é impactado por isso. Bom, civilização, são várias perguntas, como a gente já falou. Dos Tolteca, falou de civilização, não vou repetir, mas eu peguei uma pergunta só, é a 793, que ele diz assim, por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Porque é interessante vocês lerem lá no livro dos Espíritos sobre Civilização, que ele vai falando ponto a ponto, é muito bom. Reconhecê-las-ei pelo desenvolvimento moral. Aí tem uma questão lá que é muito longa, eu peguei só um trechinho. Ele diz assim, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontra sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que lhe não faltará o necessário. Gente, olha que interessante que ele fala. Onde com menos parcialidade. Ele não está dizendo que numa civilização é tudo perfeito. Ele está dizendo assim, que em geral a justiça é exercida. Não é igual ao nosso mundo, que a gente sempre acha assim, nunca a justiça acontece, tem muita gente enganando, tem muita corrupção. Não, numa civilização você chegou no nível que, se não existe parcialidade, é porque alguém errou em alguma coisa, mas, em geral, vai existir. Os fracos, os oprimidos, né, que não vão ter oprimido, mas vai ter os fracos, aquelas pessoas, né, que têm mais dificuldade, tudo isso vai encontrar sempre amparo, sempre amparo. E as crenças, opiniões, tudo isso vai ter maior respeito. Não vai ter guerras entre opiniões e ideologias, como a gente está vendo aí, entre religiões, nada disso. Ou seja, aqueles desgraçados, os miseráveis, desafortunados, existe em pouquíssimo número. Claro, porque vai ter muito processo de ajuda e os espíritos que eles estão vivendo estão buscando crescer e aprender, não vão estar acomodados. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo que não lhe faltará o necessário. Esse é um marco que os espíritos colocam ali na civilização
que ela complementa muito o que a gente veio falando sobre civilização lá atrás. Quem não viu, pega o material e vai lá ver a pirâmide, que é importante. Ele fala também do progresso das leis humanas, né? Então, quando você pensa nas leis humanas, e você olha para trás e começa a analisar a legislação, você vai ver que você tinha muitas coisas brutais no passado, né? Olho por olho, dente por dente. Pronto, já deu para entender. Mas a sociedade progride, né? Então, ele diz assim, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? E o que ele está dizendo? Tá bom, não precisa de lei humana, vamos reger pelas leis naturais. É possível? Claro que poderia, mas para que nível de espírito? Ele está falando, se todos compreendessem bem, se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. E existem códigos de leis imensos. Por quê? Porque cada caso é um caso, são detalhes, precisa de detalhes para o ser humano ainda nesse nível que nós estamos. E qual a causa da instabilidade das leis humanas? Fica fácil para a gente entender, né? São as épocas de barbárie, os mais fortes, os mais fracos. Quem faz as leis? São os mais fortes. Quem faz as leis? Os corruptos. Quem faz as leis? Então, você vai compreendendo. Então, quando você fala, por exemplo, democracia, e poucas pessoas entendem, mas democracia, na verdade, se você pegar, estudar um pouco da República de Platão, você vai ver que a democracia é um processo que não é muito bem visto naquela época, porque tinha coisas muito mais interessantes a nível de sociopolítica do que a democracia. Mas hoje, no mundo que nós estamos vivendo, é o que tem de melhor, é a democracia. Ou seja, o que é a democracia? É o respeito às leis, à Constituição, às instituições. Isso é o mínimo. E pode ser que as nossas leis não sejam as melhores, pode ser que a Constituição não seja as melhores, tanto é que foi reformada, pode ser que as instituições, quem são os juízes, tudo isso, não sejam os melhores, mas o mínimo é que você tem que ter um processo de respeito a isso, senão você vira de novo o quê? Uma barbárie, né? É por isso que ele fala da importância do progresso das leis humanas. E a influência do espiritismo sobre o progresso? São várias questões que tem lá, e eu peguei só uma aqui, que é a 800, que ele fala: não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Então, ele está dizendo assim, olha, é tão materialista o homem é tão egoísta, é tão apegado, que acha que o espiritismo não vai conseguir, não vai vingar. E aí os espíritos respondem: conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. Então, ele está dizendo, as coisas são devagar. E preciso é que algumas gerações passem. Então, algumas gerações se vão, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então, pensa na barbárie, pensa na escravidão. A gente não tem resquício disso até hoje, mas já se foi. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Ou seja, para cada geração, a espiritualidade vai abrindo, né, um pouco mais. O espiritismo vem rasgá-lo de alto e baixo, entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, ele está falando aqui, no final dessa marcha da lei de progresso, do papel do espiritismo. Tem várias questões lá que vocês podem olhar no Livro dos Espíritos, aqui, né? A influência do espiritismo é 1, 2, 3, 5 questões. Eu peguei uma que eu achei mais interessante, mas vocês deveriam dar uma lida, já que nós estamos aqui estudando, né? Nós estamos fazendo isso, nós estamos estudando sobre o espiritismo, doutrina, e aqui nós estamos muito focados nisso, na doutrina. Vocês têm que dar uma lida em casa, senão a gente ficaria aqui 3 anos estudando só o livro dos 3, e a gente não vai fazer isso, né? Gente, a gente vai entrar em leis de igualdade, mas não vamos entrar hoje, que a gente está no nosso horário, e segue o mesmo critério, tá? Ó, igualdade, desigualdade aqui, e a gente vai falar, né? Depois lei de liberdade, e depois a gente entra amarrando o evangelho com tudo isso que nós estamos vendo aqui, tá?
amarrando o Evangelho. Vai falando de cada capítulo do Evangelho, resumidamente, o que tem a ver com as leis de progresso, de sociedade, igualdade e liberdade. Então, na semana que vem, a gente vai entrar aqui na lei de igualdade e talvez a gente já faça a lei de liberdade. Tá? Ok. Ok. Gente, dúvida, questões? Esse material que a gente está fazendo aqui, esse período agora, aqui, desse mês e um pouco do mês que vem, é um material de muito de estudo, de leitura, que precisa que vocês também acompanhem. Daqui um mês e pouquinho, a gente vai entrar no capítulo 12, para falar de reforma íntima, aí é uma outra conversa, né? Alguma dúvida, alguma questão? Alguém gostaria de fazer a prece final para a gente? Eu vou fazer a prece final, então, ok? Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que temos em nossa vida de aprender, de desenvolver um pouco a nossa intelectualidade das coisas do Espiritismo. E hoje nós entendemos que isso é importante para que também possamos desenvolver a nossa capacidade de escolha, de compreensão da vida e, assim, crescermos também moralmente. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado aos espíritos amigos, e que possamos ter a nossa vontade fortalecida na direção do nosso aprendizado e do nosso crescimento espiritual. Muita paz para todos. É isso, gente. Feriado e nós aqui, né? É assim que é, né? Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Vou mandar para boa semana, até semana que vem. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até semana que vem. Para vocês. Muito boa aula. Se Deus quiser. Até mais, Fiquem gente. com Deus. Até semana que vem. Tchau. Até mais. Vou desligando aqui.